Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados, senhores funcionários da Alerj, aqueles que nos acompanham na TV Alerj. Subo a essa tribuna para tratar de um tema que tem preocupado toda a sociedade brasileira, em especial a sociedade do Rio de Janeiro, a cariocas e fluminenses. A atual greve dos caminhoneiros e os gravíssimos impactos que elas têm causado no dia a dia da nossa população. Senhora Presidente, a greve nacional dos caminhoneiros, coordenada pela Confederação Nacional dos Transportes Autônomos, não há dúvida nenhuma que ela existe uma razão de ser. O absurdo aumento do preço do óleo diesel nos últimos meses e semanas, de fato, impactou diretamente no setor de transporte de cargas em nosso país. Porém, senhoras e senhores deputados, essa questão era uma questão previsível pelo aumento da alta do preço do barril de petróleo e também pela política adotada pela Petrobras de repasse imediato, praticamente imediato, de aumentos tanto na cotação do dólar quanto na cotação do barril de petróleo. E o que estarrece, senhora Presidente, eu gostaria de tecer uma série de avaliações sobre essa questão, que é uma questão profunda, que preocupa e que merece e precisa ser avaliada. Primeiro, a absoluta descoordenação do governo federal no enfrentamento dessa crise. Essa crise não chegou de surpresa, essa crise não veio de uma hora para outra, e o governo federal se mostrou absolutamente incapaz de tomar medidas preventivas de diálogo com a categoria, de busca de entendimentos antes da eclosão da greve. E depois da greve, já deflagrada, gerando transtornos em todo o território nacional, a resposta do governo federal foi ainda mais destrambelhada. Uma demonstração absolutamente clara de falta de coordenação nas ações governamentais hoje no nosso país. Ora, senhora Presidente, é inaceitável e inacreditável um presidente da República vir a público propor uma trégua de 3 dias aos grevistas para imediatamente depois essa trégua ser categoricamente rejeitada. Isso mostra que não há diálogo nem articulação. Para um presidente da República fazer essa proposição pública, era necessário que os seus interlocutores estivessem num canal direto de conversação com os grevistas para não expor ao ridículo e desmoralizar a instituição da presidência da República. Isso é normal em qualquer nível de governo. Se conversa para se buscar o entendimento, quando se há um alinhamento, se vem a público para fazer colocações. Infelizmente, o presidente da República se mostrou absolutamente inepto no tratamento dessa crise, assim como os seus ministros. O mesmo pode-se dizer do próprio Congresso Nacional, que de repente resolve tomar medidas como a redução de alguns impostos anunciado publicamente por autoridades do Congresso Nacional, sem um diálogo com as categorias e sem uma efetividade, que levou que no dia seguinte esse aumento anunciado no primeiro momento, que era a redução ou a eliminação temporária da CID, tivesse que ser ampliada pela eliminação do PIS e do CONFINS, o que acabou sendo aprovado na Câmara dos Deputados ontem à noite, sem a garantia da resolução da greve, uma vez que ela perdura até esse momento. Então, senhora Presidente, eu acho que essa avaliação da descoordenação do governo mostra o que se passa no Brasil de hoje. O governo federal não tem condições e capacidade de governar, perdeu a total capacidade de articulação e coloca a população brasileira numa situação de refém de um movimento que é legítimo, mas que está se excedendo na sua implantação e na sua atuação. Acho que essa crítica deve ser feita ao governo federal, em particular ao presidente da República, que foi humilhado ao solicitar uma trégua que não foi atendida, sendo exposto a própria instituição da presidência da República ao ridículo, à sua desvalorização e à sua própria depreciação junto à opinião pública do nosso país.
O que nós temos hoje é um governo desmoralizado e uma crise descontrolada. Senhora presidente, acredito que esse é um tema que deva ser tratado com grande responsabilidade. Primeiro, óbvio, o direito de greve é legítimo. Os caminhoneiros têm toda a razão de reclamar os seus direitos e o aumento absurdo de custo que lhes foi imposto de uma maneira extemporânea e sem a possibilidade que o setor se reorganizasse em termos dos seus custos numa economia em decadência. Agora, os excessos causados pelo fechamento total de rodovias, com a impossibilidade de circulação de produtos excepcionais ou indispensáveis à população, mostra a incapacidade do governo de manutenção do funcionamento mínimo do nosso país e expõe a fragilidade desse do governo e de suas instituições. Até agora, nenhuma resposta objetiva foi dada à sociedade, que começa a ficar sem gasolina nos postos de abastecimento, que começa a prejudicar aqui no estado do Rio de Janeiro, de maneira gravíssima, o próprio fornecimento de água, com a informação hoje pela SEDAI de que os caminhões com cloro e com sulfato não estão conseguindo chegar à área de produção do Guandu e o não tratamento da água pode inclusive levar à suspensão do fornecimento de água na região metropolitana do Rio. Os problemas não param por aí. A frota de ônibus da região metropolitana hoje já opera com uma diminuição expressiva. O centro da cidade está vazio. As pessoas estão sendo impedidas de ir e vir pela falta do transporte público. E não é apenas isso. As cidades começam a ter dificuldade para implementar a própria coleta de lixo e existe risco de circulação das ambulâncias e também do corpo de bombeiro se uma solução articulada não for encontrada. Isso expõe também a fragilidade e a falta de planejamento e ação do governo do município do Rio de Janeiro e do próprio estado do Rio de Janeiro. Não pode a SEDAI estar sem os seus estoques de cloro e sulfato sendo repostos adequadamente. O que está fazendo o governador do estado, o que está fazendo o interventor federal na área de segurança do Rio de Janeiro para garantir esse abastecimento necessário e indispensável. Mais uma vez, quem está pagando a conta dessa crise é o cidadão carioca, fluminense e brasileiro, prejudicado pela inação de seus governantes. Agora, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos uma pergunta que tem que ser respondida. Qual é a causa dessa crise? O aumento absurdo no preço da gasolina e do óleo diesel no Brasil. E a segunda pergunta, por que os combustíveis são tão caros no nosso país, muito mais caro do que em qualquer outro país com o mesmo nível de desenvolvimento do nosso? As respostas são claras. Por um lado, ainda a ineficiência da Petrobras, monopolizada, que precisa melhorar o seu controle e a questão operacional dos seus custos, mas principalmente a gigantesca carga tributária que incide sobre o setor de combustíveis. Aqui no Rio de Janeiro, nós somos ainda mais penalizados, pois o ICMS do Rio de Janeiro sobre os combustíveis, sobre a gasolina, é de 32%, o mais alto do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, 48% do preço que o cidadão paga na bomba são impostos, impostos estaduais e impostos federais. Por que desse absurdo aumento da carga tributária dos combustíveis? Pela falência dos governos em controlarem as suas contas, em administrarem com responsabilidade, simplesmente empurrando o custo de sua incompetência no bolso do cidadão. Isso se passou aqui no estado do Rio de Janeiro, quando o governador, no ano passado, mandou para essa Assembleia Legislativa uma mensagem aumentando o ICMS dos combustíveis. É claro que nós votamos contra, mas a base do governo aprovou e levou que o Rio de Janeiro tenha hoje o maior ICMS do Brasil. No âmbito federal, a questão é exatamente a mesma, porque o governo federal não consegue controlar as suas contas, tem um déficit acima da casa de 150 bilhões de reais, em vez de enfrentar os problemas de maneira estruturada, organizada, cortando despesas e aliviando o sacrifício da sociedade, ele imputa ao cidadão novos impostos,
Como no Congresso Nacional não consegue aprovar lei que aumente alíquotas de impostos, aumenta por decreto a CID, por exemplo, para tapar buracos orçamentários. Então, senhoras e senhores deputados e a população que nos assiste, o preço do combustível hoje no Brasil é caríssimo, um dos mais caros do mundo, pela absurda carga tributária que nós temos. E nós só poderemos resolver isso se enfrentarmos de maneira séria e objetiva o custeio da máquina pública nos 3 níveis de governo. Fora disso, continuaremos convivendo com esses preços estratosféricos. E para encerrar, senhora presidente, acho que cabe aqui uma crítica à política adotada pela Petrobras nesses reajustes praticamente diários. Evidentemente que a Petrobras tem que manter uma política realista no preço dos combustíveis no Brasil. O Brasil não aceitaria e não aceita mais que se faça novamente o que foi feito no governo Dilma, de se represar artificialmente o preço dos combustíveis para tentar controlar a inflação e explodir os cofres da Petrobras, jogando a nossa principal empresa praticamente no buraco. Agora, não me parece razoável um aumento diário do preço de combustível baseado na cotação imediata. É preciso uma previsibilidade para os agentes econômicos, para a área de transporte, e a Petrobras deve adequar a sua política de preços à realidade necessária da nossa funcionamento da nossa economia e o respeito ao nosso cidadão. E além disso, senhora presidente, agora já encerrando, eu acho que nós temos aqui que colocar uma questão de maneira muito objetiva. Primeiro, temos que chamar a responsabilidade os grevistas que estão impedindo o funcionamento do Brasil e colocando em risco áreas estratégicas e essenciais para o atendimento à nossa população. Mas temos que chamar também a responsabilidade os nossos governantes. Uma situação para esse preço de combustível precisa ser enfrentada e encontrada. Não uma situação de emergencial, o presidente da Petrobras dizer que em 15 dias, durante 15 dias abaixa 10% o preço do diesel. Isso não é uma solução estruturada, isso precisa ser feito com serenidade, com calma, pois o momento é um momento muito difícil. A porta da casa está arrombada. Pela inação e incompetência do governo, se deixou criar uma situação gravíssima e um governo desmoralizado hoje tem dificuldades de enfrentar esse momento grave. Está na hora da sociedade brasileira dizer: apoiamos a iniciativa da greve, mas exigimos que o governo garanta o funcionamento da sociedade e esse abastecimento. E nós aqui, senhora presidente, teremos uma reunião no Palácio Guanabara. Vou acompanhar o presidente da Assembleia Legislativa, como vice-presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, para ver, do ponto de vista do Estado do Rio de Janeiro, o que pode ser feito. A conta chegou da irresponsabilidade fiscal. A sociedade não tolera mais tantos tributos. Para resolvermos o problema do combustível, nós precisamos ter uma reforma tributária séria e a redução do tamanho do Estado. Obrigado, senhora presidente. Era isso que eu gostaria de tratar nesse dia tão difícil e complexo como o de hoje.